Olá, espero que estejam bem. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante do quarto ano do bacharelado em Física, mas faço iniciação científica no ICMC, estudando o fluxo de Higgs sob orientação do professor Carlos Grossi, e é sobre isso que eu vim falar hoje. O objetivo da minha iniciação é usar o fluxo de Higgs para provar o chamado Teorema da Uniformização, que afirma que qualquer superfície compacta orientável admite apenas uma geometria de curvatura constante. Como motivação para isso, eu proponho a conjectura de Poincaré, que tem um grau de dificuldade acima do que a minha iniciação aborda, contudo ele é um problema consagrado na área de geometria riemanniana, tanto que é difícil encontrar um estudante que já tenha tido contato com geometria diferencial e nunca tenha ouvido o termo conjectura de Poincaré. Essa conjectura configura um dos 7 problemas do milênio. Ela foi solucionada por Grigori Perelman entre 2002 e 2003, quando ele postou suas soluções no Archive. Foi o primeiro problema do milênio a ser solucionado. Essa conjectura foi proposta por Henri Poincaré em 1904. O que ela diz é basicamente que toda variedade tridimensional simplesmente conexa e fechada é homeomorfa a uma 3-esfera. Claramente esse é um problema puramente topológico, mas graças ao chamado Teorema de Moise, a gente pode usar a geometria para resolver ele. Bem, a gente sabe que toda variedade suave admite métrica riemanniana. Então, o que o Hamilton faz é introduz uma métrica na variedade inicial e faz o fluxo dessa métrica através de uma equação diferencial chamada fluxo de Higgs. Hamilton não escolhe ao acaso esse fluxo. Essa equação é equivalente ao fluxo do calor. São EDPs parabólicas que são regidas pelo chamado princípio do máximo, que, por exemplo, na equação do calor, é o princípio que diz que pontos de temperatura maior vão ter temperatura diminuída e vice-versa, de maneira que o sistema vai tender assintoticamente para o equilíbrio térmico. Bem, se esse comportamento ocorresse com as curvaturas e elas se uniformizassem e entrassem em um intervalo aberto e um fechado em 4, Hamilton poderia usar o chamado Teorema da Esfera e garantiria que a variedade inicial seria uma 3-esfera. Contudo, em dimensão 3 surgem singularidades no fluxo, pontos em que a curvatura tende a infinito conforme está representado na imagem. E o que consagrou Perelman e o levou a resolver esse problema foi entender essas regiões singulares. Bem, existem muitas ferramentas matemáticas para se estudar o fluxo de Higgs. E eu vou começar falando sobre as conexões lineares, que são uma maneira de conectar vetores tangentes de espaços tangentes distintos. Isso é feito através da derivada covariante, que é uma generalização da derivada direcional, em que você deriva um campo suave na variedade na direção de outro. Existe uma conexão que ela é especial em certo sentido, e graças ao teorema fundamental da geometria riemanniana, a gente sabe que ela é única. É a chamada conexão de Levi-Civita, e ela é especial porque ela é simétrica, o que significa que o tensor de torção dela é nula, é o que a expressão está dizendo, e ela é compatível com a métrica, ou seja, ela ratifica a equação 2. A partir disso, é possível que a gente defina um mapa chamado mapa R, que pega 3 campos suaves na variedade e nos devolve outro, calculado conforme está na expressão 3, utilizando a conexão de Levi-Civita. Com esse mapa, nós definimos o tensor de curvatura de Riemann em um ponto como sendo um mapa que pega 3 vetores tangentes nesse ponto e me devolve outro. Isso é feito da seguinte maneira. A gente toma 3 extensões em campos suaves desses vetores tangentes, calcula o mapa R deles e aplica no ponto P, nos dando assim um vetor tangente em P. A gente pode usar bump functions e provar que esse resultado independe de quais extensões a gente tomou. Além disso, existe uma transformação linear, em que, dado um vetor tangente num ponto, a gente consegue outro, utilizando o tensor de curvatura de Riemann. O traço dessa transformação é o que a gente chama de tensor de curvatura de Hit nesse ponto, conforme está expresso aqui na definição. A gente pode interpretar essa curvatura de Hit como uma média das curvaturas naquele ponto. Na verdade, como uma média das curvaturas seccionais ali, para ser mais preciso. Então, a gente diz que uma família de métricas é um parâmetro temporal, obedece ao fluxo de Hit se ela ratifica a equação 4. Com base nisso, a gente pode escrever um problema de valor inicial
em que, dada uma variedade com a métrica riemanniana inicial G0, a gente pode fazer o fluxo de Hit dessa métrica exigindo que em t igual a zero a métrica coincida com a métrica inicial da variedade. Bem, vamos focar agora no caso bidimensional e começar analisando a variação do volume de superfícies compactas. Se a gente fizer isso, a gente vai perceber que essa variação do volume é proporcional a um número característico da superfície, que é chamado característica de Euler, que é obtida através de uma triangulação dela. Essa característica tem a propriedade de que a característica de uma variedade de produto é o produto das características. E com esse cálculo a gente pode perceber que se a característica de Euler da variedade for negativa ou positiva, ou seja, se ela for diferente de zero, a superfície pode se expandir indefinidamente ou contrair a um ponto. O que acontece é que tem regiões da superfície que podem ser vistos como produtos de uma circunferência com o intervalo da reta. Então, regiões tubulares. Como a circunferência tem característica de Euler nula, essa região vai ter característica de Euler nula e ela vai ter seu volume sempre igual durante o fluxo, enquanto a superfície ao redor vai se expandir indefinidamente ou contrair a um ponto. Para resolver isso, a gente redimensiona o volume da superfície durante o fluxo, e para isso a gente introduz uma grandeza chamada de curvatura escalar média. Bem, com essa nova grandeza, a gente pode reescrever o fluxo de Hit, agora chamando ele de fluxo de Hit normalizado, que é a equação que está expressa na equação 10, para uma variedade compacta orientável de dimensão n. Se a gente fizer agora o cálculo da variação do volume com esse novo fluxo, a gente vai ver que essa variação é nula. E voltando ao caso bidimensional, a gente pode reescrever essa equação, lembrando que a curvatura de Hit em dimensão 2 se relaciona com a curvatura escalar através da relação curvatura escalar igual a 2 Hit. Assim, a gente pode escrever o fluxo de Hit em dimensão 2, segundo o problema de valor inicial que está expresso na equação 12, que é a base da minha iniciação científica. Um dos resultados do estudo que eu faço é o chamado Teorema de Hamilton, que nos dá a existência e a unicidade das soluções do fluxo de Hit em qualquer dimensão que seja finita. Bem, o que esse teorema diz é que se eu tenho uma variedade, dimensão n, riemanniana fechada, então existe uma única solução para o fluxo de Hit, definida em algum intervalo de tempo positivo, tal que a métrica em t igual a zero coincide com a métrica inicial da variedade. No caso bidimensional, a gente pode reescrever esse teorema com ainda mais força, de certa maneira. Em dimensão 2, a gente tem que, se eu tenho uma superfície que é fechada, então existe uma única solução do fluxo de Hit normalizado. Essa solução existe para qualquer tempo. E conforme nosso tempo vai a infinito, as métricas convergem uniformemente para uma métrica suave de curvatura constante. Repara que esse final parece muito com o enunciado do teorema da uniformização. Então, o que a gente tem até agora no caso bidimensional é a inexistência de singularidades no fluxo, a existência e a unicidade da solução do fluxo para todo o tempo e a uniformidade da convergência da métrica. Com isso, a gente pode escrever um teorema de classificação de superfícies que tem um viés geométrico, que é o teorema da uniformização. O teorema da uniformização vai afirmar que toda superfície compacta orientável admite uma única geometria de curvatura constante. Os espaços em dimensão 2 que têm curvatura constante são o esférico, que tem curvatura positiva, o hiperbólico, que tem curvatura negativa, e euclidiano, de curvatura nula. Bem, em dimensão 3, a gente pode pensar nesse mesmo fluxo e retornar ao que o Hamilton encontrou nas singularidades. Por que em dimensão 3 Hamilton encontrou essas singularidades? Porque existe uma conjectura, também provada pelo Feynman, chamada conjectura da geometrização de Thurston, que diz que toda variedade tridimensional compacta orientável pode ser decomposta em um número finito de pedaços.
em que cada uma admite uma das 8 geometrias modelo de Thurston. São 8 modelos de geometria com grande simetria. Essas singularidades, então, aparecem porque em dimensão 3 a gente não tem um modelo de geometria global para a variedade, de maneira que quando a gente realiza o fluxo, cada estrutura mergulhada na variedade vai evoluir de uma maneira e isso conduz ao aparecimento do fluxo. Em dimensão 3 também ocorre que a característica de Euler não nos ajuda muito, porque em dimensões ímpares a característica de Euler de variedades fechadas é sempre nula. Então, o que o Perelman entende é que as regiões singulares que vão aparecer são esferas produzidas com o intervalo da reta, cuja característica de Euler é 2, e essa região vai se contrair a um ponto. Dois toros produtos com o intervalo da reta, que tem característica de Euler 0, então seu volume não varia, mas conforme a gente redimensiona o fluxo, ele vai se tornando cada vez menor e vai contrair a um ponto, também se tornando singular. E o que acontece é que para resolver isso, o Hamilton tenta fazer isso também, mas ele não tem sucesso. E o Perelman faz o chamado fluxo de Hit com cirurgias, que é você corta através desses dois toros e dessas duas esferas, e esses cortes nos dão a decomposição da 3 variedade nos fatores primos expressos pela conjectura da geometrização de Thurston. E essa decomposição prima pode ser vista como análogo àquela noção de teoria dos números de que todo natural pode ser decomposto unicamente em fatores primos. Bem, para quem quiser estudar o fluxo de Hit, eu deixo algumas perguntas que eu gostaria de saber a resposta. A primeira é se é possível sempre encontrar um teorema de geometrização de variedades compactas orientáveis em qualquer dimensão, e se não for possível, que imposição que tem que ser colocada para que esse teorema apareça. Além disso, existem espaços que podem desenvolver singularidades, como a gente viu, e seria interessante saber quais comportamentos anômalos desse fluxo em dimensões mais altas, como por exemplo em dimensão 4, que se tem os espaços euclidianos exóticos, e em dimensão 7, que tem as esferas exóticas. As conclusões do meu trabalho são: a solução do fluxo de Hit normalizado em superfície fechada sempre existe, ela é única. Em dimensão 2, o fluxo de Hit normalizado não desenvolve singularidades e converge uniformemente para uma métrica de curvatura constante. E, pelo teorema da uniformização, toda superfície compacta orientável admite uma única geometria de curvatura constante. Bem, eu queria agradecer ao meu orientador, claro, as agências que me fomentaram, inicialmente a CNPq, com a Bolsa PICNI, e atualmente a FAPESP, e aos institutos que corroboraram para minha formação, o IFSC e o ICMC. E gostaria de agradecer a vocês também pela atenção. Qualquer dúvida, aqui está o meu e-mail. E essas são as referências que eu utilizei. Obrigado mais uma vez e até mais.